Olá, irmãos e irmãs, boa noite, na paz de Cristo, Rei da Glória. Hoje é sábado, né? Você já sabe. Não consegui gravar ontem. Ontem eu fiquei muito envolvida o dia inteiro. Eu nem na academia fui, que ontem seria meu dia de ir na academia, fazer exercício, fazer fisioterapia. Não fui, porque fiquei envolvida com uma questão da igreja, né? Que eu precisava dar um suporte, uma assistência jurídica. Fiquei o dia inteiro por conta disso e acabou que depois fiquei muito cansada e não consegui gravar. Aí, final do dia, né, o celular já não tinha carga. Resultado, eu não consegui gravar ontem. Mas hoje é sábado, são 20 horas e 2 minutos. Dá para vocês verem aí, ó. Ah, não, tem que ser assim, né? Assim, eita, nós. 20 horas e 2 minutos. E vamos nós, então, para o nosso estudo. Não quero deixar passar nenhuma semana, mesmo que eu comece, né, a falar com vocês no dia seguinte, ao que a gente está acostumado, mas eu não quero deixar passar. Então vamos lá, né, que vocês todos estejam debaixo da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam bem, sentindo felizes, e ainda que você esteja passando por alguma questão, alguma dor, alguma enfermidade grave, ou algum sentimento ruim, alguma tristeza, saiba que o Senhor está com você, então alegre o seu coração, tá? Dê graça, confie no Senhor, porque Ele não te abandona, Ele está com você aí, tá bom? Vamos ler Gênesis capítulo 9, estamos entrando hoje no capítulo 9 do livro de Gênesis, dando continuidade ao nosso estudo neste livro, Bereshit. Então vamos lá, nós vamos começar hoje o capítulo 9. Na realidade, hoje eu acho que nós vamos ficar só no versículo 1, mas eu vou ler um pouquinho mais, porque vai dar continuidade, né, a tudo que a gente vai estar estudando depois. Vamos ler até o versículo 7. Gênesis 9, de 1 a 7. Na minha anotação aqui, o estudo que eu estou preparando é até o versículo 17. Mas vamos ler só hoje até o versículo 7 e vamos ficar provavelmente só no versículo 1. Vamos lá. Gênesis 9, 1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo o animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos, multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Aí até o 7. Deus também disse a Noé, é a continuação, mas já é o versículo 8. Até aí é o texto que nós lemos hoje, e não vamos chegar até o 7, mas vamos meditar algumas coisas aqui
nessa passagem, né, do capítulo 9. O que nós temos aqui? O que nós temos nesses versículos é nada mais, nada menos do que a recriação, preste atenção nessa palavra, a recriação da humanidade a partir de Noé, a partir da sua família, da sua esposa, né, seus filhos, suas noras, e a recriação também da espécie animal que Noé colocou dentro da arca, a mando de Deus, por envio de Deus ao encontro de Noé, né? Que eram os animais selváticos, os animais domésticos, selvagens, né? Selvagem, os animais domésticos e os animais que rastejam, assim como as aves dos céus. Lembram disso, né? Quando ele criou esses animais, que mandou que a terra produzisse esses animais, então ele guardou na arca um grupo de pares desses animais, os puros 7 pares, os impuros 1 par, mas ele guardou e agora ele está recriando a humanidade a partir de Noé e sua família e a partir desses animais que estavam dentro da arca com Noé. Então, Gênesis 9, aqui onde a gente começou hoje a leitura, na realidade, ele mostra para nós a continuação da história do dilúvio, que encerrou lá no capítulo 8, e de como a ira de Deus se derramou, né, sobre a humanidade por causa dos pecados da humanidade. Mas o capítulo 9 também, ele vai exatamente nos mostrar a misericórdia de Deus, como Deus agiu com misericórdia com uma família, que é a família de Noé. Como que Deus agiu com misericórdia com Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, a quem ele deu a ordem de construir uma arca para a sua salvação, para a salvação deles. Então Deus aqui, nós estamos vendo aqui no capítulo 9, que Deus vai agir agora quer dizer, já agiu com misericórdia quando chamou Noé, né, e mandou ele construir a arca, porque viu nele integridade e justiça, e como Deus vai dar continuidade aqui após o dilúvio a esse ato de misericórdia na vida de Noé e de sua família. A misericórdia de Deus com Noé o faz renovar o mandato da criação, determinando novamente que eles, Noé, seus filhos, né, sua esposa, suas noras, se multipliquem. Essa foi a ordem aí que a gente viu no versículo 1. Deus, ele renova esse mandamento que eles se multipliquem, que eles encham a terra, como tinha feito antes do dilúvio, como Deus tinha feito com Adão e com Eva. Mas, olha só, Deus não deixa que os acontecimentos pós-dilúvio, eles venham ocasionalmente. Não, agora não. Agora Deus faz de um outro jeito, de uma outra forma. Moisés, ele registra aqui os eventos que vieram na sequência, após o dilúvio, e esses eventos foram ordens de Deus para Noé, para a organização desse novo mundo, porque acabou tudo para trás. Tudo que existia antes do dilúvio acabou. Então um novo mundo está se abrindo agora e Deus dá ordens, dá leis, dá meios, forma de como ele queria a organização desse novo mundo que já está purificado pelas águas do dilúvio. E aqui é muito interessante a gente não perder de foco essa questão da purificação, que o dilúvio veio trazer purificação à terra, tá? E a família de Noé que foi escolhida agora para
recriar um novo mundo. E Deus, então, ele dá algumas ordens, dá algumas tem outra palavra que está me fugindo aqui, para Noé organizar, né? Dar umas formas para Noé organizar esse novo mundo que já foi purificado pelas águas do dilúvio. Se a gente analisar bem aqui, Noé, aqui no capítulo 9, ele é retratado como o segundo cabeça da raça humana, e agora sob as bênçãos de Deus. Olha só, o mundo acabou. O mundo de Adão e Eva acabou aqui com o dilúvio. E agora vem um novo mundo, e quem é o cabeça desse novo mundo? Noé e a sua família. E a gente vê que há um paralelo entre as bênçãos dadas a Noé e as que foram dadas a Adão. Vamos lá em Gênesis, abra sua Bíblia aí, em Gênesis no capítulo 1, vamos ler os versículos apenas 28 e 29. Gênesis 1, 28 e 29. Diz assim, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, então, logo que Deus formou, né, Adão e depois lhe deu Eva, Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esta aqui foi a ordem que Deus deu a Adão. E aqui no capítulo 9, no versículo 1 que a gente viu, Deus dá a mesma ordem a Noé, aqui em Gênesis 9, versículo 1. Nesse texto aqui, nessa porção que eu li de Gênesis 9, que seria de 1 a 17, eu li só até ao 7, Deus se dirige aos 8 sobreviventes do dilúvio e deu instruções sobre 4 áreas da vida. 4 áreas da vida. Deus dá instrução, isso tudo está aí no capítulo 9. E nós vamos vendo, né, ao longo do tempo, porque nós não temos pressa nenhuma, não é isso? Então vamos lá. 4 instruções Deus dá para Noé e a sua família para esse novo mundo que Deus, obviamente, espera que seja um novo mundo sadio, né? Que seja um novo mundo perfeito, que seja um mundo que vá realmente cumprir, fazer a vontade dele, apesar de Deus já ter dito, né, que sabia que o coração do homem era mau, então ele não destruiria mais o mundo pelo dilúvio. Mas ele tinha uma esperança em Noé e sua família, né? Então, nós vamos ver que várias dessas instruções que Deus dá aqui para Noé, elas repetem o que Deus já tinha feito na criação, nas instruções que ele deu para Adão e Eva, as ordens e orientações que ele tinha dado para Adão, tá? Ele repete aqui, ele dá de novo aqui para esse novo mundo que está surgindo, que está nascendo com Noé, e isso, lógico, que nos leva imediatamente a pensar que Noé é o novo Adão, um novo Adão, ou, como a gente gosta de falar, um tipo de Adão. Noé é um tipo de Adão. Então Deus repete muitas daquelas orientações que ele havia dado a Adão, ele repete aqui. Só que aqui, nesse relato do capítulo 9, Moisés nos mostra coisas novas que Deus acrescentou, que Deus introduziu para esse novo mundo que ele recriou. Tem coisa nova aqui que não tinha lá nas ordenanças de Deus para Adão e para Eva. Coisas novas, e vocês vão perceber porque eu vou falar para você. E aqui, gente, eu abro um parênteses, vamos abrir um parênteses aqui, para a gente pensar que Deus é um Deus que cria
Ele criou, né, todo mundo, o mundo todo. A gente viu lá em Gênesis capítulo 1, depois no capítulo 2, a criação do homem e tudo mais. Então Deus é um Deus que cria, mas ele é também um Deus que recria. Recria. Por que eu posso falar isso? Primeiro, nós estamos vendo aqui, no capítulo 9, Deus recriando, criando de novo um mundo, ou criando um mundo novo. Mas se nós formos lá em Apocalipse, quem estudou, né, comigo o livro de Apocalipse, a gente vai ver que vai existir um segundo novo mundo. Então vamos imaginar aqui, primeiro mundo, aquele que foi criado antes de Adão e Eva, especialmente para Adão e Eva e os que viessem, os filhos que viessem após ele. Segundo mundo, ou segundo criação, o segundo novo mundo. Ou não, primeiro novo mundo, primeiro o mundo que ele criou. Primeiro novo mundo, esse aqui com Noé. Deus destruiu tudo para trás, né? Desde Adão até essa geração aqui de Noé. E com Noé ele cria um primeiro novo mundo. Mas a gente vai lá em Apocalipse e a gente vê que a Bíblia lá fala que vão existir novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então nós vamos ter um segundo novo mundo. Um mundo criado, um novo mundo com Noé e um segundo novo mundo com Deus, com Jesus Cristo na glória. Então Deus é um Deus que cria, mas ele é também um Deus que recria, torna a fazer de novo. Ele torna a fazer de novo, né? E aí sim, nesse segundo novo mundo, esse mundo que vai descer do céu, né? Novos céus e nova terra, aí sim vai ser recriado com uma humanidade lavada, remida, justificada no sangue do Cordeiro, e essa sim vai ser a última recriação de Deus. Aí eu fechar o parênteses aqui. Aprendi isso aí com o YouTube. O parênteses, fecha o parênteses. Pois é, achei interessante, né? Então vamos ver agora essas novas instruções que eu disse aqui, que Deus dá para Moisés. Gente, que Moisés? Dá para Noé. Apareceu alguma coisa ali, eu estava lendo o que era. Vamos ver, então, essas novas instruções, essas novas ordenanças dadas por Deus para esse novo mundo que está surgindo aqui com Noé, né? Que se inicia logo após a saída de Noé, a descida da arca, saída de Noé da arca, pisando em terra firme e seca, né? Noé e sua família e os animais da arca. Primeira ordenança de Deus. Vamos ler de novo, Gênesis 9, versículo 1. Primeira ordenança de Deus. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos. Sejam fecundos. Vamos pensar nisso aqui, tá? O que Deus realmente estaria falando com Noé? A fé de Noé no Senhor Jesus, no Senhor Deus, havia salvo ele e a sua família da destruição, e seus 3 filhos iriam povoar a terra outra vez. Vocês querem ver onde é que está isso? Que seriam os 3 filhos de Noé? Está em Gênesis 9, versículo 18. Vou ler. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Depois nós vamos estar vendo direitinho esses nomes e o significado deles, quais os povos que saíram desses 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Aqui já fala que Cã é o pai de Canaã. Esses 3 são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra.
A partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, a terra toda foi povoada. Gênesis 9, versículo 18. Essa ordem de Deus a Noé, ela foi repetida mais uma vez lá no versículo 7. Sede fecundos. Vamos lá, Gênesis 9, versículo 7. Mas sejam fecundos. Depois ele continua, multiplique-se, povoa a terra e multiplique sobre ela. Vamos tratar da fecundidade. Fecundidade, Então Deus fala para eles assim, sede fecundos. Repete isso no versículo 7. Por que Deus repete isso? Porque é um interesse da parte de Deus de retomar tudo o que ele havia criado. E com o objetivo de quê? O objetivo para qual ele havia criado. Há da vontade de Deus uma pressa de que esse novo mundo se reorganizasse. Então, ele fala, sede fecundos, e fala isso 2 vezes para Noé, e os seus filhos, para a sua família. Vamos observar que Deus já havia dado essa ordem aos animais, como nós podemos ler em Gênesis 8:17. Vamos lá. Gênesis 8:17, olha o que está escrito. 13, não, 18 não, 17. Olha o 16. Saia da arca você e a sua mulher, os seus filhos e as mulheres de seus filhos. Aí vem o 17. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Então, essa ordem para que os animais fossem fecundos e se multiplicassem, veio até antes da ordem que Deus dá para Noé. Para Noé está no capítulo 9, no versículo 1. Deus abençoou Noé e falou, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Então, em Gênesis 8:18, tá? A gente lê Deus falando para Noé para soltar os animais para que eles fossem fecundos, faça sair todos os animais que estão com você, como as aves, como o gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Deus não queria uma terra vazia, não foi com esse objetivo que ele destruiu toda a raça humana no dilúvio. Se fosse o objetivo de Deus acabar com os seres que ele havia criado, Noé também teria morrido com a sua família. Mas ele salvou Noé, a sua família e esses animais, porque Deus não queria uma terra vazia, ele não criou a terra para ficar vazia. Ele criou a terra para a sua criação, para o homem, para a mulher que ele criou, para os animais que ele criou. Então, ele já tinha dado essa ordem para Noé, solte esses animais para que eles povoem, sejam fecundos, multipliquem-se sobre a terra, porque a terra tem que estar cheia. E agora ele fala para Noé e seus filhos, encham, sejam fecundos, multipliquem-se, Mas eu nem quero continuar o resto, porque eu quero falar de cada um. Então, agora Deus dá especificamente essa ordem a Noé e a seus filhos, e dá a eles o mesmo mandamento que havia dado a Adão e Eva, quando ele criou Adão e Eva, que está lá no Gênesis capítulo 8, versículo 28, que eu já li, Já li hoje aqui para vocês, quando Deus deu essa ordem também para Adão e Eva. Por quê? Porque ele não queria uma terra vazia, ele queria uma terra cheia de pessoas boas, perfeitas, que o amassem e que o adorassem. Deu errado, mas ele queria. Muito bem. Quero abrir agora uma janela aqui, tá? Com vocês, para falar para vocês sobre a importância de nós, cada um de nós, é individualmente que eu quero falar agora.
Cada um de nós temos um pacto, temos uma aliança com Deus. Por que, será que você está falando isso? Vou fazer uma pergunta para vocês. Os filhos de Noé, que nós só vamos saber em Gênesis 6, no versículo 10, que eles se chamam Sem, Cã e Jafé, e agora é repetido aqui no capítulo 9, mas foi no capítulo 6 que eles são citados pela primeira vez. Eles, têm seus nomes mencionados em Gênesis, mas nada é dito deles acerca do relacionamento deles com Deus. Em nenhum lugar aqui em Gênesis vocês vão ver Moisés falando que a Sem era muito fiel a Deus, Cã, nossa, era fervoroso, Jafé tinha uma intimidade maravilhosa. Não, a gente não ouve nada dos filhos de Noé. Não há testemunho em Gênesis de que esses 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que eles eram justos, que eles eram íntegros e que eles andavam com Deus. Como Moisés diz de Noé, em Gênesis 6:9, o que Moisés diz de Noé, em Gênesis 6:9, que Noé era homem íntegro, justo e andava com Deus, a gente não vê Moisés relatando, falando isso dos filhos de Noé. Mas aqui, quando a gente entra aqui no capítulo 9, nós vemos que o pacto que Deus tinha com Noé, a aliança que ele tinha com Noé, ela é estendida aos filhos dele, aos filhos de Noé e à família de Noé. Olha só, irmãos, vamos pensar aqui. A nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa dedicação a Deus, a nossa busca pela santidade, a nossa vontade de fazer a vontade de Deus e não a nossa, ela não só concede bênçãos a nós, a nossa vida, a bênção de Deus a nós, mas ela também se estende à nossa família. A bênção de Deus se estende à nossa família. Pensa nisso. A bênção que Deus tinha com Noé, ela é extensiva a toda a família dele. Fechar a janela aqui. Entenderam? Eu brinco muito com o Dízia. A gente briga muito, mas a gente brinca também. Eu falo para ela... refluxo, tá, gente? Eu almocei hoje 6 horas da tarde, porque eu estava na EBF. Eu acordei, mal deu tempo de eu tomar banho, me arrumar e fui para a EBF. E não almocei. Lá eu comi uns cachorro-quentezinho e tal, mas não é a mesma coisa do que almoçar, né? Então eu cheguei em casa 6 horas, aí que eu fui almoçar. Então agora eu tô com um pouco de refluxo. Mas eu brinco muito com o Dízia, dizendo para ela que Deus dá uma proteção especial para ela e para os irmãos dela, para a família dela, né? Porque o pai dela foi pastor. Já faleceu, vocês sabem, mas ele foi pastor. A bênção de Deus na vida do pastor Aderico, pela fidelidade dele, pelo amor dele a Deus, pela honradez dele, um homem íntegro, ela se estende aos filhos dele. A bênção de Deus sobre ele, ser um pastor dedicado e fiel, se estende aos filhos dele. Mas aqui, né, eu brinco assim com ela, mas essa bênção a gente está vendo aqui na história de Noé, que ela é assim, Deus age da mesma forma com todo mundo. Se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus, viver uma vida de santidade, saiba que toda a sua família vai ser abençoada. O que ela vai fazer com esta bênção, aí são outros 500. Que nós vamos ver aqui depois, mais para frente, sobre os filhos de Noé. O que eles vão fazer com esta bênção, aí são outros 500. Mas eles são abençoados. Por quê? Por causa da sua vida, da sua dedicação, da sua integridade, do seu amor a Deus, da sua justiça.
Deus vai abençoar a sua família. É uma palavra bacana, né, meus irmãos? Tranquiliza o nosso coração. Quando meu pai morreu, eu fiquei muito preocupada, porque eu sabia que ele orava pela família dele, então orava por mim, orava pelos meus irmãos. E eu fiquei muito preocupada e fiquei pensando, quem é que vai assumir o papel do meu pai, de orar pela família? Então eu assumi esse papel. Eu sei que minhas irmãs também oram, né? Elas são do Senhor e oram, mas eu tomei para mim esse papel de assumir, tá? Assumir a busca de salvação, da bênção de Deus sobre a minha família. Mas muito depende de como eu me relaciono com Deus, de como eu me dedico a Deus, como eu procuro a santificação do meu corpo, da minha vida, tá? Para que toda a minha família seja abençoada a partir do testemunho de Deus de que eu seja justa e íntegra, né? E que ande com Ele. Essa é o aprendizado que a gente tem aqui nesse momento da vida de Noé. Só mais um pouquinho, já passamos de 30 minutos. Então Deus abençoa Noé e seus filhos e determina 3 ordenanças que parecem iguais. Elas parecem iguais, mas nós vamos ver que elas são bem distintas e eu vou mostrar essa distinção entre uma e outra. Primeira ordenança de Deus que está no versículo 1. Sejam fecundos. O que isso significa? O que Deus queria dos filhos de Noé? Que Noé já não dava mais, mas dos filhos de Noé. Deus queria que eles tivessem muitos filhos. Sejam fecundos, tenham muitos filhos. Segunda ordenança, que ainda está no versículo 1 do capítulo 9, que eles se multiplicassem. Peraí, ser fecundo e ser múltiplo, né? Que sejam fecundos e multipliquem-se é a mesma coisa. Não, não é. Sede fecundos, tenham filhos. Multiplique-se. A explicação aqui é que Deus queria que eles fossem férteis, tivessem filhos, mas os tivessem exponencialmente. Exponencialmente. Deixa eu explicar para vocês o que significa crescer exponencialmente. Eu busquei isso no Google ali, no IA. Exponencialmente significa ter um crescimento ou aumento muito rápido, em que a intensidade sobre cada vez mais com o passar do tempo, em que a intensidade suba cada vez mais com o passar dos tempos. Vocês estão percebendo como a ordem de ser fecundo e ter muitos filhos se parece com essa ordem de multipliquem-se, mas na realidade é diferente? Então, deixa eu tentar dar um exemplo aqui para vocês. No primeiro ponto dessa ordem, seria como se Deus estivesse dizendo para os filhos de Noé: tenham muitos filhos. De 2 em 2 anos, tenham filhos. Já aqui, no segundo ponto, né, multipliquem-se, Deus está dizendo, dobrem o número de filhos. É isso que Deus está dizendo aqui. Tenham muitos filhos todos os anos. Tenham filhos muito rápido, tenham filhos num período de tempo mais do que o normal para se ter um filho. É isso que Deus está dizendo aqui para eles. Isso que é um crescimento exponencial. Tenham rápido filhos. Terceira ordenança de Deus, que eles enchessem a terra. Aí você vai falar, pelo amor de Deus, sejam férteis, que significa tenham filhos. Multipliquem-se, significa ter filhos muito rápido. Agora vem e fala assim, encham a terra, lógico, vai encher a terra. É porque a gente não entende bem isso, né? Aqui, né, mesmo parecendo que ele está repetindo o ponto 1 e o ponto 2,
Não, ele não está repetindo. O que Deus estava dizendo aqui era: não fiquem parados num só lugar, espalhem-se sobre a terra, ocupem todo o espaço livre da terra. É isso que Deus estava dizendo para eles, encham a terra. Então, tem filhos aqui, um monte de filhos aqui, deixa eles aqui, vai para lá, tenha cá, encham a terra, povoem a terra com os filhos de vocês. O reverendo Augusto Nicodemos, vocês sabem que eu gosto muito dos estudos que ele dá, e ele explica esse ponto aqui, dizendo que Deus queria que eles criassem uma sociedade, que eles estabelecessem uma cultura, que eles deveriam pesquisar a criação, que deveriam conhecê-la, usá-la para o bem da raça humana que eles estavam recriando ali com Deus. Que eles deveriam preservar e promover o conhecimento de Deus por gerações. Estou repetindo o que o pastor reverendo Augusto está falando aqui. Conhecimento de Deus por gerações. Preservar a esperança da vinda do filho da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Eles deveriam promover o verdadeiro culto a Deus. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, é isso que está implícito nessa ordem dada a Noé e seus filhos para que eles se espalhassem, que a humanidade ocupasse toda a terra. E o alvo para isso acontecer, para que isso acontecesse, ou seja, essa ordem deles ocuparem toda a terra, isso vai dar origem à cultura, ao surgimento de civilizações, o conhecimento, o surgimento de cultura, da ciência, tá? O conhecimento e a pesquisa da natureza, das suas leis e da tecnologia, para que a humanidade possa prosperar, crescer e se multiplicar sobre a terra. Fechei aspas aí, essas foram as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, o ensinamento que ele dá acerca desse espalhem-se sobre a terra. Eu vou dar aqui um exemplo, e obviamente não vou poder falar claramente, mas nós estamos vendo como os mussuns estão fazendo no mundo todo, em todos os países. O que eles fazem? Eles vão para uma nação, chegam lá, olha só, estão cumprindo aqui, ó, Gênesis 9. Chegam nesses países, eles têm filhos, um atrás do outro, muitos filhos. A esses filhos, eles ensinam as leis deles, a cultura deles, a religião deles. Passam para os filhos o ódio deles. Olha só, perceberam? E assim eles vão dominando a terra, vão enchendo a terra. A Europa está cheia deles. Aqui no Brasil já tem muitos deles. Na América do Sul, muitos. Estão entendendo? Eles estão cumprindo isso aqui. Só que, ao contrário, vai nos trazer um efeito contrário ao que Deus mandou Noé fazer, tá? Eles estão espalhando a cultura deles, eles estão espalhando o Deus deles. E Deus queria que Noé e os seus filhos fizessem isso. Aí hoje, ao contrário disso, o que está acontecendo? Eu achei isso aqui nesse livro, vocês me desculpem, eu vou passar um pouquinho, hoje eu estou animada, vamos lá. Eu encontrei aqui neste livro uma coisa muito interessante, nesse que eu já falei para vocês, né? Uma coisa muito interessante. Deixa eu ver agora se eu acho. Eu sempre tenho esse problema, né? É porque eu leio, vejo e eu não marco. Mas eu lembro do que eu li e posso falar para vocês. Ou será que foi nesse aqui? Deixa eu ver também onde é que tá, né? Não foi nessa, foi nesse aqui mesmo. Nesse livro, o autor ele fala
que na Segunda Guerra Mundial morreram muitos soldados. Muitos soldados haviam morrido. Deixa eu ver se está aqui. Muitos soldados haviam morrido na Segunda Guerra Mundial. Mas, em contrapartida, um número muito maior de abortos foi realizado naquele mesmo período. Um número muito maior de abortos. O povo não está cumprindo isso aqui que Deus falou para Noé, mas que na realidade é para toda a humanidade. É um ensinamento para toda a humanidade. Porque à medida que a gente vai, que as mulheres vão tendo filhos, as famílias vão tendo filhos e vão educando os filhos no caminho do Senhor, nos valores cristãos, nós vamos melhorando o local, nós vamos melhorando a sociedade. Né? Nós vamos fazendo com que essa sociedade ela cresça, ela aumente com um conhecimento profundo de Deus. Eu não sei se vocês perceberam na Copa, mas a gente ficou muito feliz, eu e o Dízia, vendo aqui, quantos jogadores são cristãos. Mas já tem muito tempo que a gente sabe que tem muitos jogadores cristãos há anos atrás. Mas quantos cristãos que estão no campo, botando a cara para bater e se apresentando como homens tementes a Deus? Nem sei exatamente de que igreja que são, ou se são de alguma igreja, mas que são homens tementes a Deus, que honram a Deus. Tá vendo? Por que isso? O que eles querem com isso? Eles querem criar uma cultura de pessoas que, poxa vida, olha aquele jogador, porque eles são pessoas importantes, eles são motivadores, eles são formadores de opinião. Aí, nossa, aquele cara, você viu? Quando ele fez o gol, ele correu para a beira do campo, se ajoelhou e fez um gesto de tirando a sua coroa, né? Como está lá em Apocalipse, e depositando aos pés do rei. Isso é que Deus falou para Moisés, para Noé, encha a terra. E que os muçulmanos estão fazendo e os cristãos não estão fazendo. Então estou encerrando aqui, é a primeira ordenança que Deus quer que a raça humana no novo mundo faça. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, domine a terra. Amém? Vamos ficar por aqui, ainda tem muita coisinha. Você vê que eu fiquei no versículo 1, 42 minutos. Ainda tem muitas coisinhas aqui que a gente vai bater nelas, porque são diferentes das ordenanças que Deus deu para Adão e Eva. Fique com o Senhor, fique na paz de Cristo, Rei da Glória, que o seu coração se encha da graça e do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Que Deus abençoe vocês, cada um de vocês, em nome de Jesus.